Olá, tudo bem, Marielle? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo Deixa eu super só bem. ligar um pouquinho aqui você. Vai. Tá, Marielle, o doutor Daniel, que eu te falei hoje à tarde, já está aqui na live. Perfeito. Quero dar as boas-vindas aqui para a Tiziana. Tudo bem, Tizi? Seja bem-vinda, boa noite. Dayana, tudo bem? Muito obrigada pela participação. A gente vai aguardar mais uns 2 minutinhos aqui para dar o nosso horário. Como é que tá em Tangará? Como é que tá o isolamento aí em Tangará? Olha, a prefeitura adotou várias medidas aqui para o isolamento, mas as pessoas não estão obedecendo muito, não, viu? Tem É, muita gente na rua, não nos comércios em si, mas pessoas circulando, sentadas na praça, enfim. Tem um número muito considerável aqui de pessoas fora das casas durante o dia, principalmente. aqui também, aqui em Sorriso também tem o pessoal circulando bastante, embora nas praças, nos parques, a prefeitura colocou faixas dizendo que era proibido permanecer naquele local, mas ainda assim, o pessoal. Eu estou curiosa para ver na semana que vem em relação ao uso das máscaras. Como é que o pessoal, Exatamente. né? Eu acho que o ser humano, de maneira geral, ele começa a entender a proporção de uma pandemia como a gente está passando agora, ou enfim, de qualquer coisa que seja, que coloque em risco a vida das pessoas e tal, quando acontece com alguém perto dele. Enquanto ainda é na TV, ele se assusta, mas ele ainda continua ali tentando levar a rotina e tal. Então, quando começa a acontecer de fato, aí infelizmente ele começa a tomar alguma precaução e às vezes é tarde, né? Às vezes é tarde. Essa postura reativa das coisas, né? Deixa eu dar uma boa noite bem especial. Olha, Livinha entrou, Livinha Duarte, seja bem-vinda. Sérgio Mariano, o meu pai, acabou de entrar aqui na live, que legal. Meditação em prosa, boa noite, obrigada, gente. Simone Ribeiro, Eide, Lucy, opa, desculpa, Luliane Cândido entrou, sejam todos bem-vindos. Então, eu me chamo Fabiana, eu sou diretora da Câmara Mediate, a Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, no município de Sorriso, no estado do Mato Grosso. Iniciamos na semana passada assim, uma série de lives trazendo assuntos extremamente oportunos e relacionados com com a nossa área, nosso segmento. E hoje uma live que eu estava esperando muito, estava super ansiosa, com a Marielle, para a gente tratar esse assunto de sucessão familiar. Aqui na nossa região, Marielle, é um assunto que está super em alta, viu? Tanto que a gente já tem aí algumas conversas, estava com umas conversas bem adiantadas para um encontro presencial, mas tivemos que suspender, né? Mas Sim. a gente deve falar, se Deus quiser, tudo isso em breve. Marielle, eu vou pedir então para você, eu vou te passar a palavra, vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou definiu esse segmento profissional, como é que foi isso tudo na sua vida. E aí depois nós lançamos já durante o dia uma enquete para o pessoal vir fazendo perguntas, né, para a gente responder aqui na live. Eu já anotei algumas aqui, e aí no decorrer da nossa conversa a gente vai bater um papo. Eu quero lembrar, antes, nós vamos contar na segunda parte dessa mesma live com a participação do Dr. Daniel. Ele vai, advogado, ele vai tirar algumas dúvidas um pouco mais jurídicas que forem surgindo. Eu também tenho algumas dúvidas e ele vai colaborar conosco também. Então, boa noite, seja bem-vinda e muito obrigada, Marielle. Oi, Fabiana. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer poder falar um pouquinho aqui da minha história e do meu trabalho também com vocês. A gente ainda
nos conhece pessoalmente, né? Nós já conversamos várias vezes e é um prazer de verdade estar aqui podendo falar um pouquinho de sucessão, um assunto tão importante e tão pertinente, né? Principalmente no nosso estado aí, que nós temos várias propriedades rurais, produtores e grandes famílias, empresas familiares, famílias empresárias também. Bom, eu sou paranaense, meu pai e meu avô eram produtores rurais, então eu morei no Paraná até os 8 anos de idade. Depois me mudei para o Mato Grosso do Sul, meu pai não continuou na atividade, abriu uma agropecuária, continuou no ramo, mas não na atividade de produtor. E eu vim para o Mato Grosso em 1996, então eu sou praticamente mato-grossense já, fui muito bem acolhida aqui no estado. Morei em algumas cidades, morei em Diamantina muitos anos, depois morei em Lucas, morei em Cuiabá e agora estou em Tangará da Serra. Eu comecei a minha trajetória profissional no Sicredi. Eu trabalhava antes, mas com a minha família, então era informal, né? Eu fui gerente da carteira rural do Sicredi por 6 anos, então eu já, desde a minha primeira experiência, eu vivi o agro, né? Tanto vendo em casa quando pequena, e a minha família toda que também tem áreas, enfim. E aí continuei isso na trajetória profissional. Fui docente também de 2 faculdades, e em 2011 eu tinha um sonho de empreender, de ter um negócio, de fazer alguma coisa para concentrar os meus esforços numa atividade que fosse minha. E eu sempre gostei muito de consultoria, apesar de que hoje, principalmente, as pessoas banalizam um pouco esse termo, né? Eu sempre falo que o consultor e o coaching, às vezes ele é tão banalizado por profissionais que não representam, de fato, as pessoas que atuam nessa área. E eu falei, bom, eu vou tentar empreender nessa área. Eu comecei atendendo produtores rurais da minha carteira do Sicredi, então eu tinha uma carteira muito boa e tinha um relacionamento muito bom também com os produtores, então eu falei, bom, eu observei ao longo desses anos todas as demandas que eles precisavam e eu comecei a atuar na consultoria de uma maneira um pouco mais ampla, não era só de sucessão, né? Então, assim, minhas primeiras consultorias eu fazia até, tipo, a logo da fazenda, assim, sabe? Para colocar, adesivar os carros, maquinário e tal. Então, tudo que precisava, que eu conseguia fazer, eu participava. Isso me rendeu muita experiência também, porque daí você acaba conhecendo o dia a dia a fundo da propriedade, né? Quais são as dores, quais são as demandas. E aí depois eu fui afunilando isso até percebendo que havia muita demanda para a sucessão, que as famílias brigavam muito, que as famílias tinham muita dificuldade de se relacionar, de separar a família do negócio, né? Que é uma das nossas atividades na consultoria, fazer essa separação. Às vezes há muita confusão ainda nos papéis. E aí, de 2011 para cá, eu comecei a atuar e atender produtores rurais e empresas do agro em sucessão. No ano passado, a Sarita, que é a fundadora da Prossiga, que é uma empresa de governança familiar, a gente já vinha fazendo alguns trabalhos em conjunto. Ela é sucessora, ela é CEO do Grupo Junqueira Rodas, que é um dos maiores produtores de citros de São Paulo. Então, ela tinha toda a experiência de sucessão na prática. Então, a gente sempre brinca que juntou a teoria com a prática para poder entregar aí, né? Não só para o produtor, porque ela já atendia na Prossiga empresas familiares, independente da atividade. E a gente está trabalhando juntas agora para atender, de fato, ter esses dois lados, aí, conseguir enxergar com olhares diferentes, né? Para a mesma família, para a mesma empresa, e atender os produtores e atender as empresas que precisam de uma consultoria ou que precisam de um aconselhamento, enfim. A gente fala consultoria, mas você sabe que eu acredito também que as demandas que você tem no escritório, às vezes a pessoa procura a gente, ela nem sabe o que ela precisa, né? Ela está tão perdida, às vezes ela precisa de uma orientação só, às vezes não é nem a consultoria naquele momento, né? Então a gente fala consultoria de uma maneira geral, mas às vezes é só um aconselhamento, às vezes é só acalmar, né? Também trazer a pessoa ali para a realidade, que às vezes está no meio do conflito, ele não consegue pensar, não consegue ter essa visão mais sistêmica aí do negócio.
Mas enfim, estou muito feliz, muito realizada no que eu faço. Eu brinco que quando eu era pequena, eu me formei em administração e agronegócio, né? A minha formação de graduação. Eu tinha três desejos na vida de fazer faculdade. Um era ser jornalista, a outra era ser psicóloga e a outra era ser agrônoma, por conta do campo, da minha família e tal. Falei que Deus é tão bom que a gente, às vezes, caminha um tantão para achar o propósito, né? Hoje eu faço tudo isso na sucessão, porque eu tenho que me comunicar bem para ser entendida. Psicólogo é o que a gente mais é, às vezes. A gente é muito mais psicólogo do que técnico, né? E a agronomia, eu atendo as empresas do agro, os produtores, então eu nunca me desfiz, nunca soltei a mão aí do agro. Então, sou muito feliz, muito realizada e juntei tudo que eu queria fazer na vida com o que eu estou fazendo agora. Nossa, legal, perfeito. Muito legal. E, Marielle, como é que é essa história do livro? Como é que esse momento do livro surgiu, essa ideia, como que foi? Olha, o livro foi uma oportunidade incrível também. Eu fazia um MBA na Exalc e eu conheci a Ticiane e a Roberta. A Andréia não fazia o MBA na mesma turma que a gente, mas a Roberta e a Andréia já se conheciam. E aí todo mundo tinha um sonho de escrever um livro. Acho que todo mundo na vida tem um sonho de escrever um livro, né? Mas eu tenho uma filha autista, então eu queria escrever um livro de autismo. Aí eu falei, mas de repente eu vou concentrar muito minha energia nisso e aí eu vou perder o foco da minha caminhada profissional. Então eu falei, acho que eu vou esperar. E aí foi passando e eu queria escrever o livro Sucessão, inclusive vai sair esse livro. Já estou aqui fazendo um spoiler, esse livro vai sair. Eu e a Sarita, a gente já está estruturando aí um livro de governança e sucessão. E aí as meninas falaram, olha, por que a gente não escreve um livro, né, contando histórias? Porque tem tanto livro técnico, livros que, de maneira geral, até são cansativos em algum momento. E contar a história é atemporal, né? A história da pessoa é um legado que vai ficar para as próximas gerações. Então a gente se uniu, né? A gente tinha uma amizade muito forte já. E aí, em janeiro, a gente resolveu conversar sobre o livro. Fevereiro já tinha editor, outubro já lançamos lá no Congresso. Então, foi uma loucura, né? Eu falo que foi assim, a melhor e a pior coisa da vida, porque a gente não dormia, era revisando. Foram 50 histórias, então até entrevistar todo mundo. Até a gente pensou muito, teve muito cuidado de transcrever muito na íntegra o que as pessoas falavam e respondiam para a gente. Até para tentar passar de fato a mensagem da vida delas, né? Para alcançar outras mulheres. Então, o nosso intuito é fazer com que as próximas gerações e as próprias mulheres do agro, que a gente ainda sabe que existe um pouco de preconceito também, principalmente em famílias mais tradicionais, né? Desse crescimento da mulher ainda é visto em alguns momentos como ondinha, como moda, enfim. Então, a gente quis trazer histórias que deram certo, para que as pessoas se inspirassem. E também entendessem que ninguém conquista nada sem sacrifício, né? Mas você não precisa estar no papel de vítima por isso, né? Dá para você fazer uma história muito bonita, escrever uma história muito bonita, apesar dos momentos difíceis. Então, acho que foi isso que a gente quis trazer desde o começo, e foi um livro aí com 4 autoras, então cada uma colocou o seu olhar sobre as histórias. E a gente está muito feliz, também foi muito além do que a gente esperava, assim. A gente achou que colocar uma meta bem tímida no começo, assim, né? Para vender pelo menos o que era de contrato com a editora, né? Mas no pré-lançamento já tinha vendido tudo, e daí no congresso vendeu tudo, o que já tinha feito o segundo lote, e foi, graças a Deus, tá entrando na casa de muitas pessoas aí para que conheçam o agro de verdade também, né? Isso, legal, muito bacana. Então, entrou mais pessoas aqui que eu quero cumprimentar. Sejam bem-vindos, boa noite. Se vocês puderem, ficar nos assistindo, colocar aí nos comentários de onde você é. Eu sou aqui de Sorriso, no Mato Grosso, a Marielle de Tangará, no Mato Grosso. Mas tem algumas pessoas que eu sei aqui que são de outros lugares do Brasil, então vai escrevendo aí para a gente mandar um abraço para você e não errar o destino. E aí vamos entrando já no nosso tema de hoje, que é sucessão familiar, a mediação na sucessão familiar, né?
E a primeira pergunta, já que eu gostaria de fazer para você, Gabriele, é sucessão e herança. Existe essa confusão por parte dos seus clientes quando te procuram? Como que é isso? Muito. Eu sempre começo as minhas palestras, até as meninas brincam comigo que o meu primeiro slide é sempre herdeiro e sucessor, que é para explicar de fato o conceito, né? Então elas sempre brincam, esse slide sempre tem na palestra, aí tem, porque essa dúvida é muito comum, né? A gente tem essa confusão ainda, porque antigamente, eu falo isso porque a minha família passou por isso também, né? O herdeiro, ele era meio que obrigatoriamente o sucessor, principalmente das atividades rurais, né? Se tinha um filho homem, ele já ia continuar o negócio, enfim. Então, as pessoas confundem muito. A gente tem aquele trinômio da sucessão, que eu posso explicar aqui rapidinho para vocês, para que todo mundo consiga entender. A gente usa muito para fazer com que as pessoas entendam o seu lugar dentro do negócio, da família e da gestão. Então, por exemplo, quando eu falo em herança, quando eu estou falando em herdeiro, eu estou falando em patrimônio. Não necessariamente ele vai continuar o negócio, não necessariamente ele vai estar na gestão do negócio, não necessariamente ele tem que ser da família também. Se for ele pode ter um patrimônio, ele pode ter uma sociedade dentro do negócio e ele não ser da família. Então existem várias dinâmicas dentro desse trinômio que trazem clareza para os papéis de cada um. E o sucessor é quem vai continuar o negócio. E também há uma confusão. Não obrigatoriamente o sucessor precisa ser da família. Né? Às vezes o pai fica ali insistindo para um filho que não tem vontade de ser ou que não tem perfil para ser sucessor, para continuar o negócio, e ele quer que o filho seja porque é comum, né, que o filho continue, que a filha, o filho, enfim, o sobrinho, alguém da família. Então, o que a gente sempre fala? Eu prefiro trazer um CEO do mercado, ou um gerente da minha propriedade ou do meu negócio, alguém que tenha experiência na gestão, do que eu colocar alguém que, além de não ter perfil, porque se a pessoa tem perfil, ela vai aprender ao longo dos anos, né? Então, ela vai potencializar as habilidades que ela tem. Agora, se ela não tem perfil e se ela não tem nem vontade de continuar, na primeira coisa que acontecer de errado na empresa ou que for alguma coisa mais séria, ela já vai pular fora. Então, assim, a gente sempre orienta de entender esses papéis. Então, só para a gente voltar lá no trinômio que eu estava falando, existe o herdeiro, que não tem nada a ver com nada, ele pode não ser da família, pode não estar na gestão do negócio. Eu posso ter um gestor que não é da família, que não tem parte do patrimônio também, que é só um gestor. Eu posso ter um familiar que é herdeiro, que é gestor, que está comandando os negócios. Então, a gente tem vários papéis aí. E entender o lugar de cada um ajuda muito para que a gente tenha clareza, até para implantar um processo de sucessão, né? Exatamente. Perfeito, ótimo. Esclareceu bem. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, também vai me mandando mensagem aqui para nós, que eu vou tentando pegar tudo aqui para Marielle. O pessoal já respondeu aqui, ó. A Tabata, ela é de São Paulo. Cadê? Tabata de São Paulo, seja bem-vinda. A Cris é de Astorga, Paraná, e comprou seu livro. Que legal! Que joia! Fabi, Júlia Dutra, Fabi, estou morando no Pará. Que legal, no Paragominas, a mediação realmente é a forma mais linda de justiça. É verdade. Modéstias à parte, é verdade. Legal, que bom que você está aqui, menina. Que legal. Que joia. Você já respondendo essa pergunta aí, falando do nome, já deu para a gente passar para uma segunda pergunta que nós temos aqui. Quem pode fazer, eu nem sei se o correto é fazer a sucessão ou é planejar a sucessão. Então, eu gostaria que você já respondeu, mas complementasse melhor isso para mim. Tá, eu vou explicar até para quem está assistindo a gente, que você também já tem bastante familiaridade com esse assunto, então vou tentar trazer de uma forma mais didática, né? O que acontece? Qual é a nossa primeira abordagem quando consultoria ou quando a gente acessa uma família, por exemplo? Só para explicar, existem duas formas de sucessão, né? Falando a grosso modo.
A sucessão voluntária é quando você planeja, então é a planejada, e a não planejada, que é quando alguém falece, e aí você tem que assumir o negócio, às vezes, o que acontece muito ainda, infelizmente, né? Falta muito planejamento entre as famílias, entre as empresas. Grande parte disso se dá também porque as empresas rurais, as propriedades rurais, em alguns momentos, a família não enxerga ela como uma empresa. A gente ainda não tem essa virada de chave, né? De profissionalizar a família, de fazer com que, de fato, aquilo seja uma empresa. Então, em muitas propriedades, infelizmente, a gente ainda vê a mesma conta corrente sendo movimentada para aquisição de insumo, para compra no supermercado, para pagar a escola do filho. Quer dizer, não há essa separação. Então, isso já é um ponto muito negativo, porque se acontece alguma coisa que é alheia à vontade da família, um falecimento, uma separação, né? Porque não precisa ser só o falecimento também. Então, se acontece alguma coisa que não tá, a gente chama de acontecimentos não empresariais. Então, tipo assim, que não são da vontade da família. Então, o que acontece? Se acontece alguma coisa assim a empresa, e a família não está profissionalizada, e a empresa não tem caráter, né, empresarial, e eu não estou falando de PJ, hold, nada disso não. O primeiro passo é organizar a gestão, independente dela ser constituída CNPJ ou não, né? Então eu sempre falo, não tem sucessão se não tiver gestão, porque a sucessão é a continuidade da gestão. Se a sua gestão for ruim, você vai continuar o quê? Né? Você vai passar boleto para frente. Né? Então, a grosso modo. Então, o que acontece? Às vezes há muita confusão ainda nesse início. E aí a gente tem essa procura pela sucessão enquanto a família tem harmonia, enquanto está todo mundo trabalhando junto no negócio, e aí pode partir do próprio sucessor, pode partir do titular, pode partir da família como um todo. Isso depende muito do grau de maturidade da gestão e da família. Porque às vezes você tem uma família muito alinhada, que consegue levar os assuntos profissionais e familiares com muita harmonia. Então isso facilita, por exemplo, buscar uma consultoria para estruturar um processo de sucessão. E aí a maior procura nossa nesse sentido, quando a família está estruturada, é para quê? Proteção patrimonial e questão tributária. São as duas pontas que as pessoas mais procuram quando a família não tem problema. De relacionamento, de comunicação, enfim. A segunda ponta é quando acontece alguma coisa, o titular, que era o pai, ou era o avô, era o tio, falece, né? Ou sei lá, ou se desfaz o negócio, enfim, existem várias situações também que a gente, se fosse listar aqui, a gente ia ficar falando só disso, mas assim, e aí essa é a mais complicada, porque às vezes a família não está preparada, nem para aquela perca, para a ausência de um gestor que fazia tudo, por exemplo. Em grande parte das situações, a gente ainda tem um gestor muito tradicional, muito centralizador, então quem é da família acaba não tá envolvido no negócio. Então a gente tem esse problema ainda, que daí quando acontece alguma coisa, a família fica desesperada, não sabe o que fazer. A gente recebe muitos casos, Fabiana, de famílias que pensam em desistir, em arrendar, em vender, porque acham que não vão ter potencial para continuar, por exemplo. E aí nessa fase aparece um monte de gente oportunista também, querendo comprar a área do cara muito mais barato, né? Porque às vezes a família nem sabe quanto custa, nem sabe, enfim. Então a gente tem essas duas situações. Quem pode buscar o início de uma estrutura de sucessão? Pode ser o sucessor, pode ser a família, pode ser o atual gestor, pode ser a família, o gestor e o sócio, se não tiver conselho, mas enfim, isso independe. Mas para a gente conseguir de fato efetivar o processo, tem que ter aí a anuência de todo mundo, né? Para que isso aconteça. Então todo mundo tem que aprovar para que a gente consiga implantar, porque mesmo quando todo mundo está muito afinado no negócio, às vezes em alguns momentos a gente tem atrito. Você vai fazer um regimento, ou você vai estruturar um conselho de administração, um conselho de família. Às vezes é um parágrafozinho lá que a pessoa fala, não, aqui eu não vou poder mandar, então eu não quero. Então, assim, que aí entra todo o papel de vocês, inclusive, né? De acolher, de orientar, né? De ponderar, mostrar quais são os lados, se decidir por A ou por B, qual é o resultado da decisão, né? Quais são os prós e contras, enfim.
Mas a gente tem aí um cenário muito amplo dentro da sucessão e dentro das famílias, porque a dinâmica das famílias é muito diferente, né? Diferente, exatamente. É isso que é interessante. É, mais uma outra pergunta aqui. Quando que começa, Marielle, a sucessão? Aqui só para mim não ficou claro. Quando que começa o planejamento da sucessão ou quando de fato começa a execução, né? A implementação desse planejamento? Eu vou pedir para você respondendo a pergunta, eu só vou ter que ligar um cabinho aqui atrás. Então eu vou sair e ficar. Perfeito. Eu vou responder os dois pontos que você colocou, tá? Não sei como é que a pessoa queria a resposta, então eu já vou deixar as duas coisas. Bom, eu sempre respondo o seguinte: se você quer ter uma gestão funcionando, você quer ter o teu negócio prosperando e que tenha continuidade daqui 5, 10 anos, você tem que começar agora. Então, assim, a gente sempre fala muito, qual é o melhor momento de começar? É hoje, é antes de acontecer alguma coisa. Então, a gente não precisa buscar uma consultoria ou buscar informação de sucessão e implantar isso tudo no primeiro ano ou fazer isso tudo de imediato. Esse processo, ele é muito gradativo. No primeiro momento, ele envolve muito mais o nivelamento da família e dos profissionais que atuam no negócio, para que todo mundo entenda, né, quais são os caminhos, quais são as opções, essa própria separação de negócio, gestão, de fazer essa organização da estrutura. Então, esse é o primeiro passo. Isso tudo demora, porque é uma quebra de paradigmas, a gente tem que mudar o comportamento das pessoas, não só da família, como dos colaboradores. Eu sempre falo que a gente às vezes foca muito, eu preciso preparar o sucessor. Começar a sucessão para mim é preparar o sucessor, não é só o sucessor. Você tem que preparar o titular, porque se ele não estiver preparado, ele não vai fornecer as informações necessárias para que o sucessor faça um bom trabalho. Você tem que preparar o ambiente, porque você tem fornecedor, você tem cliente, você tem colaborador, não é só a família também. Então, por exemplo, a gente tem muitos filhos, né, muitos sucessores que reclamam que, por exemplo, vão no cartório, vão no banco, mas ninguém quer resolver com eles, quer resolver com o pai, mesmo sabendo que eles já têm autonomia. Até eu brinco muito assim com o pessoal, falou, se todo mundo na vida que quer fazer sucessão tinha que olhar como é que funciona o modelo da Jacto, que eles fazem uma cerimônia transacional, né, de passagem do bastão, como a gente fala. Então eu acho muito legal isso, porque lógico que você não vai fazer isso na tua propriedade, mas eu acho que orientar as pessoas que estão envolvidas direto e indiretamente no negócio faz com que você ganhe respeito, credibilidade também, né, para poder fazer o teu trabalho bem feito. Então, essa questão de quando começar, quando implantar, o começo, ele é muito mais educacional, digamos assim, né? De você orientar, de você trazer todo mundo para a mesa, fazer todo mundo entender, para depois você começar a aplicar algumas mudanças. Então, são algumas fases. Essa primeira, quando você nivela. Depois, quando você vai organizar a gestão, você vai ter que entender como é que o negócio funciona. Porque a sucessão, as pessoas às vezes elas confundem, porque elas acham que é só pegar, então, nós vamos transferir a área, a gente vai criar uma holding, ou a gente vai, sei lá, blindar o patrimônio de alguma forma, e não é. A sucessão, ela está ligada diretamente à gestão, então a gestão tem que funcionar, principalmente no que tange pessoas, né? Tanto as pessoas que fazem parte do seu negócio, quanto os familiares. Então a gente tem que estruturar isso tudo muito bem, e aí depois, holding ou não, se você vai transferir patrimônio, se você vai nomear alguém para conduzir essa gestão, enfim, aí é uma terceira etapa, só que a família precisa estar madura para receber isso. Senão você vai fazer todo um trabalho que as pessoas não vão entender o que está acontecendo e é muito difícil você engajar uma equipe ou você engajar uma família em busca de um objetivo, por exemplo, quando elas não entendem o que está acontecendo. Então, melhor momento para começar é agora. Aí, talvez a pessoa que fez a pergunta vai ter a mesma dúvida que a maioria, mas ninguém na minha casa aceita falar sobre sucessão. Quando eu falo em sucessão na mesa, meu pai fala, não vou morrer, né? Então, as pessoas ainda têm muito, remete muito a sucessão à morte, né? A ausência, a perca de poder. Eu fiz um MBA na Exalc e o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre inclusão de herdeiras nos processos de sucessão em propriedades rurais. E aí eu entrevistei mulheres do Brasil inteiro e eu elenquei 5 fatores principais
que dificultam o processo de transferência da gestão. O primeiro entra isso aí, que é o tradicionalismo, que aí o pai sempre fala e não escuta, né? Então, às vezes, ele não dá essa abertura, ele não quer conversar. O segundo é no que diz respeito à perca de poder, de utilidade. Então, ele acha que ele vai sair de cena já que o processo começar a funcionar, e não é dessa maneira. A gente tem uma inclusão de gestão participativa, até porque ele está lá há 20, 30 anos, tem todo um valor, ele construiu o legado, ele construiu o patrimônio. Então, não é ninguém chegando do dia para a noite que também vai aprender isso, né, e conseguir conduzir da mesma maneira que ele fazia. Eu até brinco assim, ó, a gente demora 20 anos para engordar, daí você vai no nutricionista, num mês você quer perder todo o peso. É a mesma coisa no sucessor. Às vezes ele chega com uma ânsia tão grande que ele acha que em um ano ele já está 100% para resolver tudo. E a gente precisa desse equilíbrio do titular que tem experiência em momentos difíceis, de crise, e do sucessor que está chegando cheio de inovação. Então esse equilíbrio é muito necessário para a propriedade, né? Então a gente tem aí alguns fatores. Aí tem fator de confiança, do círculo familiar no sucessor, do próprio sucessor em si, enfim, alguns outros fatores. Qual é a dificuldade de eu chegar e falar sobre sucessão? Eu sempre falo assim, quando você quer comer uma grande fatia do bolo, começa comendo só a cereja ou só um pedacinho. E é isso que você tem que fazer dentro da família. Começa devagar. Não é sentar na mesa, hoje nós vamos falar de sucessão, isso vai acontecer e nós vamos implantar. Que é o que muitas pessoas acham que tem que funcionar dessa maneira. Começa devagar, começa vendo exemplos de lugares que funcionou, né? Pega cases de fazendas, de empresas, enfim. Começa a trazer para a mesa, para conversar, num momento informal, conversa. É a mesma coisa quando você quer mudar alguma coisa. Você nunca vai mudar alguma coisa que você coloque no planejamento estratégico, por exemplo, que seja algo muito grandioso, que cause muito impacto. Você vai fazer com pequenas medidas e a soma disso vai te dar um resultado, né? Então, deixa aí até essa orientação. Melhor momento de começar a pensar em fazer alguma coisa enquanto está todo mundo alinhado, vivo, de preferência, porque é muito oneroso, né? Depois estruturar um processo de sucessão quando tem falecimento, quando a gente tem que fazer inventário, enfim. Então, assim, além de ter a dor de já ter perdido alguém, e aí às vezes a família entra num conflito também desnecessário, né? Então, eu deixo essa orientação aí, que sempre procurar se antecipar aos acontecimentos, né? Aí, quando a gente está falando em tempo, quando começar e tudo mais, tem uma outra pergunta. Existe um prazo para a sucessão existir? Não sei se ficou claro isso. Aquele que está sucedendo, ele pode suceder por um prazo determinado? Quem pode. Isso tudo é alinhamento familiar, alinhamento de gestão, né? Por exemplo, eu quero trabalhar, sei lá, 10 anos na empresa da minha família e depois eu quero ter o meu negócio, por exemplo. Pode. Agora, ele tem que pensar em duas situações, se essa for a vontade. Não é comum, tá? Só para deixar bem claro, assim. Às vezes o filho vem, estudou, vem para a fazenda, vem para a propriedade, aprende. Aí, às vezes, aprende alguma coisa, o pai fala, não, você não está pronto ainda, vai aprender em outra empresa, vai para fora, vai trabalhar numa multi, vai errar lá, e depois você vem para cá quando você tiver experiência. Então, geralmente, isso é mais comum. A questão de não querer trabalhar para sempre, você tem que pensar se isso compensa financeiramente também. Que você vai estruturar, fazer toda uma estrutura de negócio, um planejamento, você vai ter que se aperfeiçoar dentro das atividades da sua família, da propriedade, do negócio, se não for uma empresa rural, por exemplo. E aí depois, de repente, sair para ir para outro ramo, né? E aí você tem que pensar que você tem que preparar outro sucessor. Se esse espaço de tempo for curto também, você tem duas preparações, a sua e depois a outra. Então, se a gente pensa que um sucessor, para ele estar bem preparado, ele leva em média de 5 a 7 anos, quando você está começando a ficar bom, você já vai sair. De certa forma, seria isso, né? Mas, se é desejo, talvez seja só um momento de suporte, até mais viável pensar em trazer alguém que vai continuar depois, enquanto ele quiser ficar na empresa, ele pode ser um braço dessa gestão, entendeu? Então, acho que é até mais prudente tomar esse tipo de decisão. Legal, já ficou uma dica aí, então.
Quando você fala, Marielle, em empresa familiar, o que define uma empresa sendo familiar? Os integrantes da família que trabalham lá? Assim, ó, a gente tem duas nomenclaturas, assim, tem empresa familiar e família empresária. De maneira geral, se a gente entrar em tamanho, estruturação, como é que a gente caracteriza? A empresa familiar geralmente é aquela empresa em que a família trabalha no negócio, às vezes é o pai, a mãe, o filho, ou se o filho não está trabalhando ainda, mas vai trabalhar, é um herdeiro que vai ser um sucessor, por exemplo. Mas de uma empresa que talvez não esteja tão profissionalizada. E se a gente fala em família empresária, eu já estou falando de um dono de uma grande rede, que, por exemplo, a família faz parte do conselho de administração, um faz parte da gestão, enfim. Eu já estou falando de uma estrutura um pouco mais não, uma estrutura bem mais formalizada. Então vamos pensar assim, vamos pegar dentro da minha área de produtor rural, de propriedade, vamos pegar aquele produtor que o produtor trabalha na gestão, a esposa ajuda fazendo banco, faz cartório, faz a parte administrativa, por exemplo. O filho ajuda a conduzir os negócios, a parte de tecnologia, enfim, mas que não está diretamente ainda ligado na gestão. Esse aí eu caracterizo uma empresa familiar, é uma empresa que é conduzida por pessoas da família, para ficar mais claro assim. Entendi. Eu achei até que pudesse ter alguma coisa a ver com o porte mesmo, né? E no sentido de, é uma empresa pequena, é uma empresa familiar. É um negócio pequeno. Assim, ó, a gente fala que a gente usa muito empresa familiar, remete muito a ser uma pequena empresa. Às vezes aquele comércio, eu sempre dou esse exemplo assim, ó, que, sei lá, a mãe faz o pastel e o pai fica no caixa, né? Ali é uma empresa familiar, um pequeno empreendimento. Mas não necessariamente, né? Depende muito do desenho da gestão, quem conduz o negócio, quanto a família participa, enfim, é mais nesse sentido assim. Você falou no tempo necessário para preparar o sucessor, né? E como é que funciona o teu trabalho nesse sentido? Por quanto tempo você mantém esse acompanhamento, essa supervisão? Como que é isso? É muito relativo também. Como eu te falei, as famílias são muito diferentes e às vezes na mesma família você tem pessoas muito preparadas e outras muito pouco preparadas. Então, às vezes, você tem um trabalho bem árduo numa ponta e um outro trabalho que já anda praticamente sozinho na outra. Então, isso depende muito, mas em média aí, de acompanhamento é de 1 a 2 anos. Por quê? Porque a gente vai primeiro entender a demanda, entender quais são as dores da família, do negócio, montar uma estrutura, e aí isso precisa ser aprovado pela família também. E aí depois que a gente tem esse planejamento todo desenhado, todo minucioso, com todos os detalhes, tanto na parte administrativa quanto na parte de pessoas também, nas outras demandas, aí sim a gente vai implantar. E aí a implantação também depende das pessoas que estão envolvidas no negócio. Algumas pessoas respondem mais rápido, se preparam mais rápido, conseguem assimilar, absorver de uma maneira mais célere, e outras pessoas demoram um pouco mais. Às vezes dentro da mesma família, às vezes não. Então, esse tempo de maturidade também que a gente chama é muito particular. Da mesma maneira que o atendimento que eu faço para a família X, eu não consigo implantar na família Y. A gente até abomina muito essa questão de receita de bolo, que as pessoas acabam vendendo muito para consultoria e para os negócios. Para a sucessão também tem muito, né? Não, nós vamos estruturar uma holding e aí o seu negócio vai resolver o seu problema patrimonial. Ok, você colocou, estruturou o patrimônio, mas a família vai continuar brigando se ela briga. Então, assim, daqui 2 anos ela está brigando para desfazer a holding. Então, a gente tem que pensar muito mais, você sabe disso, trabalha diretamente com conflito, que enquanto não resolver os conflitos familiares, que é a base de tudo, eu não consigo implantar nada se o cunhado lá, que também é sócio, ele está brigado com o outro cara, porque esse daqui pode ter uma ideia boa, mas esse aqui não quer implantar porque a ideia vai ser do outro. Então, assim, é muita briga de ego, é muita vaidade, e a gente tem que saber trabalhar isso tudo, saber estruturar, desenhar as pessoas nos lugares certos, porque senão eu não consigo conduzir um processo de sucessão de maneira eficiente. Perfeito, legal. E o que
contempla, Marielle, o teu trabalho de planejamento sucessório? Por quais assuntos da família, da empresa familiar você transita? A gente tem aí um leque na Prossiga de produtos e serviços justamente para atender as pessoas nos níveis diferentes, né? Que é o que eu te falei, às vezes a família de 10 demandas que a gente tem, por exemplo, no mês, 8 são assim, eu queria estruturar o processo de sucessão. Aí você vai conversar com a família, você não consegue fechar uma se for pensar na consultoria, se eu pensar assim, em vender a consultoria. Às vezes a pessoa precisa de um treinamento, de um nivelamento, precisa fazer toda essa parte de conciliação, de sentar todo mundo na mesa e entender o que cada um espera, né? A gente entender quais são as expectativas de cada um para o negócio, para a família, e aí fazer esse desenho. Então a gente tem aí, desde os cursos básicos, que é para quem um dia quer ser sucessor, por exemplo, a gente tem os cursos online e gravados, e os ao vivo a gente abre um espaço para perguntas, justamente porque também é muito amplo o que cada um pensa, o que cada família vivencia. Aí a gente tem sim a consultoria, a gente atende muito mais a parte estrutural, administrativa, de processo, né, de organização da gestão, e obviamente que daí indica as outras pontas. Por exemplo, eu não tenho expertise na parte financeira, de viabilidade econômica, de análise de custo e tal. Mas a gente tem que indicar para fazer um trabalho bem feito para que seja complementar ao que até onde a gente alcança. Então, a gente trabalha muito mais nessa parte da profissionalização da gestão, fazendo esse mapeamento, né? Analisando a empresa de fato de maneira sistêmica e trabalhando com gente. Eu sempre falo assim, ó, nenhum negócio funciona sem pessoas, né? Então sempre pensar, todo mundo fala, nossa, às vezes fala muito em pessoa, em valorizar o capital humano, em colocar as pessoas nos lugares certos. Eu falei que não adianta ter um processo bonito, ter um planejamento bonito, e chegar na hora de implantar eu não ter conseguido fazer com que as pessoas entendam a necessidade, né? Entendam por que eu estou fazendo aquilo, para que eu vou estruturar aquele processo de sucessão, para que elas abracem isso também e ajudem a implantar. Então, a gente faz toda essa condução das pessoas dentro do negócio, a preparação dos herdeiros para sucessores, os que querem, os que têm perfil, os que têm vontade. Então, a gente faz toda essa transição, digamos assim. Legal. Nossa, é um trabalho interessantíssimo. Eu lembro quando eu soube de você, eu soube de sucessão familiar, aí imediatamente eu soube de você e já assisti outras lives, já assisti outras matérias, eu achei fantástico mesmo essa temática, fazer esse trabalho, e desafiador, né, Maria? Muito desempenhar um trabalho que mexe na vida, no futuro, na projeção de toda uma família. E o detalhe, né? Você trabalha com toda a perspectiva, né, com esse olhar para o futuro, de algo que é uma construção de vida, talvez até que já venha de outra geração e tudo mais. É muito bonito mesmo esse trabalho, parabéns. Obrigada. Agora sim, nós vamos caminhando já para o final do nosso bate-papo. E eu achei bem legal aqui, teve bastante gente entrando já um pouco depois que você começou. A Terra Verde Consultoria entrou e falou, mulher, não estava sabendo dessa live. Mas vai ficar... Você sabe que a gente tá competindo diretamente com a live do Bruno Marrone, né? Sacanagem. Puxa vida! Ó, os fãs do Bruno Marrone não sabem que estão perdendo aqui. Que legal. A Sônia Bonato, a dona da sucessão, verdade. A Sônia é a mãe do agro, tá? Ela chama os outros por nome, mas quem manda tudo é ela. Legal. Então, assim, nós vamos, como eu disse, encaminhando já para o final dessa participação maravilhosa sua aqui da live. Eu vou convidar aqui já em seguida o Dr. Daniel para vir falar de algumas questões mais jurídicas, né, mais técnicas. E aí eu gostaria que, se você tiver alguma mensagem aí, que quiser deixar algum recado, ou você finalizasse aqui a sua excelente participação na nossa live. Obrigada.
O que eu queria deixar de recado, eu acho que compete até o que eu faço e o que você faz, que as pessoas procurem muito mais essa questão de buscar aconselhamento primeiro, antes de tomar qualquer decisão, né? Buscar com profissionais que já passaram por isso, que já atenderam outras pessoas. Hoje eu estava lendo uma outra coisa de autismo ali, de uma mãe falando num grupo, e aí outra falou assim, toda vez que eu tinha uma dificuldade, eu ia procurar alguma mãe que já passou por isso, e aí para ver o que ela tinha feito, para eu saber como é que eu ia conduzir. E eu acho que o segredo também é esse. Quando você tem alguma dificuldade na sua família, você não pode fechar o olhar só para dentro do teu problema, só para dentro da tua família, porque senão você enlouquece e não consegue resolver nada. Então, assim, além de buscar profissional, mas antes mesmo de buscar a mim ou a você ou a qualquer profissional, você tem que buscar conhecimento, que o conhecimento ele te liberta do comum. Então você vai ter um olhar muito mais amplo, né? Você vai conseguir entender o porquê que algumas coisas acontecem dentro da sua família e dentro do seu negócio. E aí sim, quando você já estiver se preparado com um certo conhecimento, aí eu acho que é prudente buscar ajuda profissional. Mas esse primeiro momento é você entender também um pouco de cada coisa dentro do seu negócio, que eu acho que essa bagagem, o conhecimento é uma bagagem que ninguém tira da gente, né? Que leva a gente cada vez mais longe. Quanto mais eu conheço, menos eu sei, né? Aquela história de que a gente, quanto mais lê, quanto mais estuda, vê que não sabe nada mesmo. Mas, assim, acaba te levando a expandir muito mais o olhar, tanto para os negócios quanto para os relacionamentos familiares. Isso facilita demais os processos de sucessão. Legal, perfeito. Fantástico, Marielle. Muito obrigada pela sua contribuição, por você ter dedicado aí esse tempão com nós nessa live. Louca para te receber aqui em Sorriso logo. Com o maior prazer. Muito mais pessoas a respeito desse assunto que é tão importante, né, para todos nós. Então, muito obrigada mais uma vez. Nós vamos desconectar aqui contigo agora e em seguida eu vou chamar o Dr. Daniel para falar com nós. Se alguém ainda tiver mais alguma pergunta aqui, até mesmo para a Marielle, pode ir mandando nas mensagens ou no direct, que a gente vai encaminhando e vai respondendo depois, tá? Obrigada, Marielle. Muito obrigada. Obrigada para você, para toda a sua família. Fica com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Ok, vamos chamar agora o Dr. Daniel, está aí ainda? Aqui. Vamos lá. Fantástico. Aí, pessoal, olha, chegou mais pessoas que eu não pude cumprimentar durante a fala. Olá, doutor Daniel. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem? Como é que estão as coisas? Tranquilo. Você estava aí com nós, né, assistindo a Marielle. Tive uma aula aqui com a Marielle, adorei. Foi muito legal. Bacana. Muito legal mesmo. Gostei muito. Legal. Joia. Doutor. Não me chama de doutor, não me chama de doutor. Verdade, você já me falou isso. Daniel. Eu falei isso, Daniel. Tá tudo bem com você, Fabiana? Obrigado pelo convite, hein? Obrigada, eu que agradeço por você ter aceitado o nosso convite. Imagina. Então, Daniel, nós estamos aqui com esse tema hoje super interessante e que renderiam muitas outras lives, né? E pelo menos aqui na nossa região, como eu te falei, aqui no Mato Grosso, aqui em Sorriso, esse assunto está super em alta. As famílias aqui, principalmente do agro, né? Com muito interesse em organizar e estruturar melhor, em planejar melhor a gestão das suas propriedades, enfim, dos seus negócios. Sim. E aí, por isso, esse assunto da sucessão muito em alta. Eu gostaria, então, que você se apresentasse, falasse aí de onde você está falando com nós, a sua área de atuação, o pessoal aí te conhecer melhor. Tá ótimo. Então, bom, primeiro, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Quero dizer que eu fiquei feliz, feliz mesmo. Eu estou falando aqui de São Paulo, né? São Paulo capital. Eu sou advogado e professor universitário, né? Professor do Mackenzie, da PUC aqui de São Paulo. Tenho, então, uma veia
forte na advocacia, mas também gosto muito da parte acadêmica. E sou um fã da mediação e da arbitragem. Dou aula aqui no Mackenzie de mediação e arbitragem. Realmente é um tema fantástico. Vejo que tem tudo a ver com sucessão, planejamento sucessórios patrimoniais, né? Como até a Marielle falou bem, como tem conflito quando a gente conversa e quando a gente fala com, não só com herdeiros ou sucessores, mas com as pessoas em geral, né? Falta bastante o diálogo. Mas a gente uniu os dois assuntos, né, Daniel? Patrimônio e família. Patrimônio e Será família. Exatamente. É quase poder e dinheiro, né? isso aí? Que é o binômio que dá problema muitas vezes. Então, eu já fui bastante para o Mato Grosso também, gosto muito, não para Sorriso. Tenho até contato com Sorriso, mas é sempre por celular, Skype, mas já fui bastante, é muito bom, muito gostoso. Essa vida e até esse tema agro, né? Tá realmente bem dentro das minhas atividades aqui no meu escritório. Muito bom. Que legal. Então, assim, já está super convidado para vir conhecer assim que a gente sair dessa fase, espero que em breve, né? Essa fase de isolamento e tudo mais. Não posso sair de casa Tá agora, né? Obrigado. Não podemos nem sair de casa. Pois é. Doutor, então, desculpa, Daniel. Fale. Daniel, então, assim, como eu disse, quando nós lançamos a divulgação dessa live para hoje, vieram surgindo já algumas perguntas. Então, eu dividi aqui algumas mais relacionadas à parte do planejamento aqui para a Marielle, e tem algumas questões mais técnicas, mais jurídicas que eu gostaria de te perguntar. Lógico. Então, assim, primeira pergunta que veio. Uma terceira pessoa, ou talvez até uma pessoa jurídica, ela pode pedir o início de um planejamento de sucessão, uma vez que ela não faz parte diretamente do negócio? Existe essa possibilidade? Deixa eu tentar entender essa pergunta, na verdade, né? Porque, assim, a pessoa jurídica, ela tem, na verdade, ou o administrador dela, que é quem vai gerir, ou sócios, que muitas vezes até já é o começo, ou já está no meio de um planejamento patrimonial sucessório, né? Ela, em si, pessoa jurídica, ela não vai fazer nenhum tipo de planejamento. Na verdade, ela vai ser um dos meios do planejamento, né? Ela vai ajudar com que aquela família possa planejar, possa blindar patrimônio, possa criar regras de governança corporativa, possa estruturar como é que vai ser o controle. Então, a pessoa jurídica diria que talvez não, mas certamente a pessoa jurídica é um grande instrumento para um planejamento patrimonial sucessório, tá? E que ajudará muito, certamente vai ajudar muito em inúmeros aspectos aí de sucessão mesmo. Tá, perfeito. Outra pergunta. O que um sucessor... Existe algum impedimento para os sucessores? O que o sucessor não pode? O que o sucessor não pode? Então, essa é uma grande resposta com um grande depender, né? Um grande depende. Então, veja, num primeiro momento, pelo menos na área jurídica, né? Eu tenho lá que o patriarca, que vamos dizer às vezes que é o dono, né? O proprietário, e ele vai dizer, olha, eu gostaria de pensar num planejamento, né? Ou mesmo um filho que vai ser um herdeiro, gostaria de pensar numa sucessão, né? A princípio, e para o direito, quem é dono da terra ou quem é dono da empresa, que é o sócio, né, da empresa, o controlador dessa empresa, é ele quem vai mandar, né? O que eu vou ter que começar a pensar aos poucos como é que esse sucessor, este herdeiro, vai entrar neste negócio, tá? Eu não estou nem falando de algo super formal.
E aí eu até pego o que eu prestei bastante atenção no que a Marielle falou, e eu concordo plenamente com ela, que é uma questão de ir conquistando confiança e, como minha avó me dizia, né? Comendo mingau aos poucos, pela beirada. Né? Então você vai criando a confiança, vai vendo. Agora, o que ele vai poder fazer juridicamente o que ele tiver direito, no sentido do que ele é administrador da sociedade, então ele vai poder fazer o que está nos limites do contrato social. Ele não é administrador de sociedade nenhuma, ele só é o filho do proprietário e a propriedade está na pessoa física do proprietário, ele não vai poder fazer nada, né? Basicamente. Ou ele vai poder ter uma postura proativa e comer um mingau pela beirada, e conquistar confiança, e trabalhar em cima para conseguir, né, melhorar e agregar, né, vamos dizer assim. Aí você falou do contrato social. Isso. O que a sucessão resulta em termos de alteração legal nessa constituição dessa empresa? Ótimo, isso é muito interessante. Na verdade, né, e até o grande primeiro, um dos primeiros pontos que a gente sempre pensa no planejamento patrimonial sucessório é a constituição de uma holding patrimonial. A holding patrimonial, eu gosto de dizer que é o nome bonito de constituir uma sociedade limitada ou de constituir uma sociedade anônima. E aí, isso pode até ficar para um próximo papo nosso, essas diferenças entre sociedade anônima e sociedade limitada, mas para a tua pergunta, acho que a resposta é: vou construir uma sociedade. Né? E uma sociedade limitada tem um contrato social. E nesse momento, eu tenho uma grande oportunidade de pensar num contrato social estratégico. Um contrato social que pense, bom, então tá bom, eu já vou deixar alguns herdeiros dentro da sociedade, eu vou doar algumas cotas para alguns herdeiros, então eu já vou começar o planejamento sucessório. Eu vou chamar um herdeiro para ser administrador, e eu sempre gosto até de fazer um parênteses nisso, porque uma coisa é ser sócio, outra coisa é ser administrador. Então, eu posso ser sócio e posso ser administrador, mas eu posso ser só sócio ou sócio administrador. Então, é um grande momento de eu pensar, bom, como que eu vou estruturar essa sucessão? E o contrato social pode ajudar muito nisso. Outro instrumento que pode ajudar também, junto com o contrato social, é o acordo de sócios, né? Que é um documento paralelo aí ao contrato social, que pode falar, poxa, o que vai acontecer quando... Quais decisões eu preciso tomar por maioria? Quais decisões eu preciso tomar por unanimidade? Como eu avalio a fazenda? Né? Uma pergunta também, como eu vou chamar um consultor externo? Eu que mando, eu que falo quanto vale? Como é que vai ser isso? Então, tá aí a questão do contrato social e o início aí da holding patrimonial. Da holding, legal. Mas nem todo o ou sim, não sei, todo o planejamento sucessório precisa ser seguido ou andar paralelo com a constituição da holding? Não, com certeza não, você tem toda a razão, não precisa mesmo. Isso depende do depende, né? Precisa ver qual que é a estrutura da família, o que eles pensam, né? Qual é o nível de organização, se vale a pena ou não vale a pena, né? Às vezes não vale. Eu estou recebendo um aviso aqui do Instagram que nós vamos cair, porque deu o nosso tempo, mas a gente volta. César de Oliveira. Um beijo, meu amor. Oi, voltamos, hein? Voltamos. Ô, Daniel, já sabia que tem um monte de gente da minha família aqui participando da live. Esse povo aqui tá todo mundo interessado em sucessão familiar, estão pensando em holding. Ai. Vou todo mundo fazer pergunta agora, então, né? Que legal. Excelente. Então, nós estávamos falando que não necessariamente, né? O planejamento sucessório passa por uma holding. Com certeza não. Né? Eu preciso entender qual que é a estrutura daquela família, o que eles querem. Às vezes eu não preciso de holding nenhuma, às vezes eu só vou dividir a terra em 4, 5 herdeiros, às vezes eu vou fazer uma doação, às vezes eu não quero nem ter essa sofisticação, não tenho essa vontade. Quer dizer, depende, realmente não depende, como eu brinquei, né? Da gente ver as expectativas e as ansiedades de cada um.
né? Tá. Legal. Robson, vou gravar assim, pode deixar. O Daniel, o Paulo é meu esposo, ele te conheceu pessoalmente lá em Cuiabá, como eu te Ah, falei naquela imersão. verdade. Te conhece e é fã dele. Obrigado, Paulo. Um abraço para você, hein? Agora eu vou fazer uma pergunta. Paulo, das duas pessoas que aparecem na tela aí do seu Instagram, qual que você é mais fã? É, eu quero ver essa resposta, viu? Eu quero muito ouvir essa resposta, Paulo. Legal. Vamos lá, uma outra pergunta. E quando acontece durante a execução do planejamento sucessório, o falecimento de algum dos herdeiros ou desse patriarca, vamos dizer assim, de que maneira que isso interfere na execução dessa sucessão? Interfere e pode interferir muito, né? Porque uma coisa, vamos imaginar, até é um exemplo real, mas todo mundo já ouviu falar desse tipo de exemplo, me parece, né? Vou falar para vocês. Eu tenho lá uma família com 4 herdeiros, tá? 4 filhos e uma matriarca. É um caso real que eu tenho lá no escritório. Então, uma matriarca e 4 herdeiros. Só que o problema é que essa matriarca, primeiro, ela elege um preferido entre os filhos a cada meio ano. Então, ela muda, assim, um pouco quem que ela gostaria de beneficiar e quem ela não gostaria de beneficiar. E o testamento possibilita isso a ela, né? Ela pode dispor ela pode dispor da parte disponível do patrimônio dela. Então, a cada meio ano, ela muda o testamento. Então, já é um primeiro problema. Segundo problema, um dos filhos morreu e deixou filhos, ou seja, os netos dessa matriarca. Só que os netos dessa matriarca têm interesses, eventualmente, no caso concreto tem mesmo, diferentes do pai, né? E não estão tão ligados ao gosto e desgosto da avó, né? Ou seja, quando essa matriarca morrer, é óbvio que eles vão ter que respeitar o testamento, mas, ao mesmo tempo, não sei se eles vão ter um apetite maior ou menor para uma briga judicial, ou para questionar o testamento, ou para rever as disposições. Então, isso pode causar um grande problema, né? Já é um ponto. Outras coisas que podem acontecer, né? Morre um herdeiro, né? Um possível herdeiro, né? Ainda não é herdeiro porque o patriarca ou a matriarca nem morreu ainda, né? Como é que é a relação entre o casal dos filhos, né? No sentido dele, eu não sei como que o esposo ou a esposa falam um para o outro, qual que é o papo entre eles. Então, isso também pode acabar acontecendo. Semana passada, muito interessante, né? Olha aqui, uma família de 5 filhos, 2 já tinham morrido. Era uma mulher e um homem. Já tinham falecido, né? Filhos. E a esposa e esposo casaram entre eles, dos Uau! falecidos. Impressionante. Isso gerou uma desconfiança na família, né? Que falou, pô, como assim, né? Morre aqui meu irmão e agora minha cunhada, ex-cunhada, tipo, vira cunhada de novo. Quer dizer, que negócio louco que está acontecendo. E o ex-cunhado barra cunhado, né? Ele veio falar que uma doação que tinha sido feita em 2006 não estava certa. Olha só, doação de cotas de uma sociedade. Como é que eu faço com isso? Né? Com a doação de uma cota de sociedade em 2006, né? E ele veio discutir. Com o máximo que, assim, juridicamente, vai ter muita dificuldade nessa discussão, processualmente. Olha o problema familiar que tá criado. Olha o conflito, né, Fabiana? O conflito que está criado nessa família. Mediação. Mediação. Com certeza, mediação. Mediação, legal. Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui, uma outra pergunta. Legal. A nossa realidade aqui, pelo menos assim, que eu consigo visualizar mais e tenho visto, são esses planejamentos sucessórios ligados ao agronegócio, né?
Sim. Existe alguma particularidade a depender do segmento da empresa familiar e tudo mais, ou não? A dinâmica sempre é a mesma quando se fala em sucessão e em holding. Olha, eu diria que o macro é o mesmo para tudo, mas o micro tem que ser adaptado não só a cada negócio, mas a cada família. Cada um tem suas expectativas, cada um tem seus desejos, cada um quer uma coisa, né? Eu vou precisar sempre perguntar, mas você como herdeiro, você vai querer ser sócio? Você nem quer ver fazenda pro resto da tua vida, você só está pensando em vender essa fazenda? Você está pensando em estar lá no dia a dia, na terra, cuidando do negócio mesmo? Então, eu preciso primeiro saber qual vai ser o papel de cada um, eu preciso entender o que ele vai querer para o futuro, qual vai ser realmente essa figura que ele vai estar, né, que ele vai assumir, para daí pensar. No agro, em especial, não que é diferente no sentido que, né, eu estou falando de ITR, não estou falando de IPTU, né, eu posso estar falando muitas vezes de alguns bens, né, bois, por exemplo, que é diferente de falar de um sofá, né? Com certeza. Bem que as pessoas brigam por boi, brigam por sofá também, né? Então, não, brigam por faca. Uma das maiores discussões que eu já presenciei de direito de família era um casal brigando por uma faca, né? É que a gente, né? A gente tá lá, dá vontade até de falar, eu pago essa faca, mas na verdade é o amor, né? É a emoção, não é a faca. Então não adianta pagar a faca, né? Então, assim, você tem sim esses detalhes que aí precisam ser aprofundados. Você tem também no agro, às vezes também questões ligadas a terras, né? Não só a questão do ITR em si, mas assim, a divisão da terra, tem reserva legal, né? Eu tenho então algumas questões assim, não é chegar lá e falar, então tá bom, vou dividir isso aqui no meio, porque às vezes dividir no meio não funciona, né? Eu preciso entender a demarcação da terra, eu às vezes tenho confrontantes, às vezes a terra não está bem registrada, às vezes nem tem o registro correto. Isso acontece muito daí, sim, aprofundando no agro, né? Aprofundando o problema no agro. Então, às vezes eu tenho linha de transmissão que passa no meio da fazenda, eu preciso ver como é que eu vou fazer com aquele monte de poste. Então, aí sim, E aí, específico mesmo. todas essas decisões aí caberão ao sucessor, né, ou aos sucessores, enfim, que assumiram de fato essa empresa, esse patrimônio, né? Sim, sim, com Aí, certeza. eu entendo, você me corrija aí se eu estiver errado. O objetivo da sucessão é manter a atividade, né, a finalidade daquele negócio, daquele empreendimento, tal, pelo gestor, pelo sucessor, tal qual como ele recebeu desse patriarca, né? E isso pode, ou já está implícito esse condicionamento de não mudar a atividade, ou daqui a pouco, por exemplo, eu sou sucessora, eu tenho uma empresa, eu tenho uma fazenda de gado. Daqui a pouco eu começo, durante a minha gestão, diminuindo a área de pasto e começando a implementar a lavoura, Tá. por exemplo. Isso, como é que fica isso? Pode ser condicionado nesse planejamento ou Isso, não? isso, isso, ótimo. Eu achei muito legal essa sua pergunta, porque isso é também um grande depende, né? O que o direito mais quer o direito mais quer? Ele quer uma propriedade produtiva, né? Seja através de uma empresa, seja através do produtor rural na pessoa física, ele quer uma atividade produtiva, ele quer que a preservação daquela atividade seja lavoura, seja pasto, seja o que você quiser. Nem que você fale, Daniel, a melhor ideia que eu tenho para minha fazenda é, tipo, desmatar tudo e virar um condomínio. Bom, é uma ideia também, pode ser um grande loteamento. Inclusive, aquele exemplo que eu dei dos 4 herdeiros, que a mãe fica mudando a cada meio ano, vai virar um grande empreendimento a fazenda deles. Então assim, foi uma mudança total, né? Tinha cana e agora vai virar um grande loteamento. Então, é um grande depende. Agora, se eu, como patriarca, quero ter firme que, olha, ninguém vai tirar
o meu gado daqui por um tempo, basta que eu coloque isso dentro de um acordo de sócios e falei, olha, eu que vou mandar, né? Eu ainda vou ter o controle. Eu posso ter uma holding, e eu ainda vou ser o controlador. E nesse momento que eu vou ser o controlador, sempre que algum herdeiro vier e falar, vamos fazer um loteamento, eu falo, não, não vamos. Né? Mas, naturalmente, no momento que ele morrer e os herdeiros herdarem as cotas, herdarem essa participação societária, pode ser que eles mudem de ideia. Né? E é difícil dizer que eles não vão poder mudar de ideia se eles tiverem uma racionalidade econômica por detrás. Né? Difícil, né? Perfeito, entendi. Bom, das perguntas que nós coletamos, que nós separamos aqui, todas foram muito bem respondidas, foi bem esclarecedor. Que bom, fico feliz. Imagina, obrigado a você. Quero mais uma vez, deixa eu só ver acho que uma pergunta da Olivinha Duarte. Diante do planejamento preventivo, qual o regime de bens mais indicado para o casamento? Ótima pergunta, viu? Quando a gente fala de planejamento patrimonial sucessório, a gente tem que falar também de casamento. Não é um tema fácil, muitas vezes, bater um papo sobre casamento com as pessoas, né? Mas o que eu sempre acho que com certeza dá menos problema se eu tiver que, infelizmente, divorciar, né? E que não vai impactar 100% na sucessão, seria o regime de separação de bens, né? Mas isso, logicamente, tem que ser muito bem conversado entre o casal. Porque se eu caso com o regime de separação de bens, o que eu fiz no meu período de casamento, o que a minha esposa fez no período de casamento dela, não vai ter briga se a gente se divorciar. Mas isso não quer dizer que eu não possa ter um planejamento conjunto do casal, né? Isso não quer dizer que o casal não possa trabalhar junto para crescer. Só vai ter tudo mais bem dividido, mais bem alinhado, né? Isso também é muito bom, porque se der um grande problema e eu tiver um monte de ação judicial, por exemplo, o que é meu, e o que é da minha esposa, é da minha esposa, ou da minha ex, né? Esposa, eventualmente. Então, também não cria uma grande confusão patrimonial, né? O problema de outros regimes de bens é que eles acabam se confundindo, né? O patrimônio acaba se confundindo, e se o casal não souber ter inteligência para divorciar, acaba tendo briga. Quando eu faleço, a minha esposa, no regime de separação de bens, é minha herdeira. Então, isso não vai ser um problema. E eu posso, através de testamento, por exemplo, deixar ainda mais patrimônio para ela, que é super comum, né? O casal deixar a parte disponível um para o outro, né? Então, é muito boa essa pergunta. Eu acho que é essencial com o planejamento preventivo mesmo. Legal, isso mesmo. Muito bom. Obrigada, Sônia. Desculpa, Olivinha, pela contribuição. Bom, então, se não tiverem mais perguntas, da minha parte, estou mais do que satisfeita com a nossa live de hoje. Nós vamos conversar para marcar aí e aprofundar um pouco mais nesse assunto, uma próxima atividade em breve. Quando você quiser. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado. Obrigada pela disponibilidade. E obrigada ao pessoal que participou. Nós estamos disponibilizando aí, essa live vai ficar aí por 24 horas, sendo transmitida, e depois nós gravamos e ela fica disponível no nosso canal também aí no YouTube, para que o pessoal possa ir conferindo depois outras vezes. Obrigada, Daniel. Bom feriado. Uma feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Até logo. Obrigado. Boa noite. Obrigado para vocês também. Um beijo para a família. Obrigado.